Bom dia, uma manhã bem viva para você, para sua família. Estamos chegando aí na TV Canção Nova, aqui direto de Belo Horizonte, essa capital mineira tão simpática, tão acolhedora, não é? Que gostoso estar começando esse programa. E o tema de hoje, sabe como que vamos falar? O que vamos falar? É algo que incomoda muita gente, é o ronco. Pois é, né? Muitas mulheres acabam saindo até da cama, vai dormir na sala por causa do ronco do marido. É um problema sério, às vezes, no relacionamento de marido e mulher, né? Mas isso tem como resolver, sabia? Tem tratamento e é isso que nós vamos conversar aqui no Manhã Viva. E para isso está comigo aqui o doutor Bruno Castro. Bem-vindo, doutor, que é vice-presidente da Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia. Que nome grande, né, doutor? Bem-vindo, viu? Que alegria. Daqui a pouco vamos sair conversando também. A Cecília Figueiredo, bem-vinda, Cecília, que é nutricionista e vai dar dicas de boa alimentação, principalmente à noite. Isso. Né, Cecília? Isso, na parte noturna, né? Que é quando as pessoas se preparam para dormir e aí vem o ronco, né? E vai estar nos ensinando hoje a fazer uma panqueca, gente. Uma panqueca de farinha integral e aveia. Eu estava ali conversando com ela nos bastidores, gente, é bom demais, viu? Mas no segundo bloco vamos estar sabendo como fazer essa panqueca. Eu vou aqui para a minha sala de entrevista, já conversar com o doutor Bruno. Bem-vindo mais uma vez, doutor Bruno. Doutor Bruno, o que é o ronco? Bom, o ronco nada mais é do que uma vibração da parte palatal, da mucosa, da musculatura, da face, da boca, da língua, da faringe, que gera esse ruído durante o sono. E o que causa, né? O que leva a isso? Bom, o que causa principalmente é o colabamento, é o colapso da passagem de ar. Isso a passagem de ar ela é impedida pela esse colapso e gera um tremor de toda essa estrutura e gera esse ronco. Isso tem tratamento? Porque tem gente que fala, ai meu Deus do céu. Tem muito tratamento. É fundamental a gente ter a ideia que o ronco é uma parte inicial de uma doença que pode se evoluir, que a gente chama de apneia, porque o ronco em si, ele causa principalmente problemas para o parceiro. Verdade. E não para o próprio paciente. Mas como a gente tem que imaginar que é uma doença evolutiva, quer dizer, isso pode ir piorando, ou seja, isso pode produzir outras patologias como apneias, que aí é uma parada respiratória mesmo, que tem seus efeitos deletérios para o organismo. Esse sim, a apneia tem um transtorno para o próprio paciente. Agora, o ronco em si, ele incomoda mais o parceiro. E o tratamento, ele é individualizado ou é geral? É o mesmo tratamento para todas as pessoas? Não. Ele é sempre individualizado. Porque cabe ao profissional, ao médico, tentar perceber e tentar diagnosticar onde que está esse ronco e se está ou não causando essa apneia. Né? Através de questionários, através de um bom bate-papo, através de exames, e isso a gente pode esmiuçar um pouquinho mais durante esse... O doutor, e muitas vezes tem eu acho que é um certo mito, né? Quando vê um gordinho já fala assim, nossa senhora, esse gordinho deve roncar até. Isso é verdade? Bom, isso é verdade parcial, ou seja, nem todo gordinho, nem toda pessoa que está acima do peso, ela tem ronco. Porém, as pessoas que roncam, a possibilidade é maior de ter aumento de peso. Ou seja, nem todo obeso ronca. Mas se ele for obeso, ele tem uma chance maior de roncar. A obesidade pode gerar esse ronco, né? A obesidade sim é uma dos fatores principais da geração de ronco. Quando a gente vai estudar, vai ver o ronco daquele paciente, vai examinar, o que os médicos principalmente a gente avalia o aumento de peso, que a gente chama de índice de massa corpórea, e a gente avalia muito a espessura, a circunferência, o tamanho da circunferência do pescoço. Quanto maior essa circunferência, mais
está predisposto ao ronco e à tal da apneia. Nossa, gente, interessante, né? Vamos medir aqui o nosso pescoço. Você que está em casa, passou de 40 centímetros, a gente já fica, 40 centímetros de diâmetro, de circunferência, perdão, do pescoço, a gente já fica um pouco Então, receoso. vou pegar lá uma fita, né, e medir. Pode medir, já chega para o seu médico, ó, meu pescoço está com 39, 38 de circunferência. Nossa, interessante. Doutora, além da apneia, quais que são as outras doenças que são geradas pelo ronco? Bom, só para a gente determinar o que é a apneia. A apneia é uma parada respiratória por mais que 10 segundos durante o sono. Nossa, perigoso. Perigoso. Essa parada respiratória tem uma quantidade de efeitos deletérios. Pode subir a pressão, pode piorar o quadro de diabetes, pode gerar sonolência excessiva diurna, pode gerar acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, que a pessoa dorme no volante. Pode gerar, entre outras coisas, quem já tem problema respiratório pode agravar as pacientes com asma e com DPOC, que é uma fibrose pulmonar, e assim vai. E atenção, pacientes que têm pressão alta, que não são controlados com medicações, toma 3, 4, 5 tipos de medicações, peça seu cardiologista para avaliar se está tendo apneia noturna. Porque um simples tratamento do ronco e da apneia noturna pode gerar um aumento da pressão indevida. E a gente melhorando, e a apneia, a pressão pode diminuir, independente de medicações. Doutor, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, mas eu gostaria de convidá-lo a ver um VT que nós preparamos, nossa equipe de produção, que conta um pouco a história do Tarcísio, que ele sofreu por longos anos de ronco, né, também de apneia, e ele conseguiu vencer. Vamos ver um pouquinho a história dele? Roda aí para nós. Quando falamos em ronco, logo nos vem à mente aquele barulho que muitas vezes atrapalha o sono. Muito mais do que uma situação constrangedora, o ronco pode trazer sérios riscos de saúde. 1 em cada 8 pessoas ronca, com uma maior porcentagem no sexo masculino. Acredita-se que o ronco esteja presente no sono de 60% das pessoas com mais de 55 anos. Também é 3 vezes mais comum em obesos do que em magros. No início não tinha, assim, o problema não era um ronco normal, né? Que eu acho que todo mundo às vezes ronca um pouquinho. Mas com 5 anos ficou bem difícil. Como foi lidar com isso? Vocês buscaram ajuda? Uma adaptação, né? Eu tive que fazer um trabalho comigo mesma, porque assim, tem o amor, lógico, a gente se esforça para amar, para tentar conviver com a situação, né? Que eu acredito que muitas pessoas passam por isso, mas era bem incômodo, né? Bem difícil. Eu tenho sono muito leve, então eu acordava muitas vezes durante a noite e o acordava também, porque eu ficava o tempo inteiro mexendo com ele. Tarcísio, vira, amor, de barriga para cima. Roncava, amor, vira de lado. Aí virava de lado. E eu, assim, foi muito difícil. De protetor, de ouvido, né? Tô até com um aqui, tá velho, graças a Deus que eu não uso mais, né? Tarcísio, como foi lidar com tudo isso, de não dormir, de não ter uma noite de sono, né? E também não deixar sua esposa dormir. Como foi se deparar com essa situação? Para mim também era muito difícil, né? Porque eu não tinha um sono profundo, né? Não alcançava aquele nível de sono profundo e levantava muitas vezes cansado, muito cansado, com falta de ar, né? Com a cabeça pesada, com dor de cabeça. Vivia aquele dia todo intenso que eu deveria viver ali com mais intensidade. Vivia desgastado já, parece que eu não tinha dormido, já tinha apanhado à noite, né? E assim, até para tratar dos assuntos no dia a dia, durante o dia, foi muito difícil para mim. E você buscou algum tratamento? Buscou alguma forma para que pudesse melhorar essa situação? Vários, né, que eu tentei, e nenhum dava resultado, né? Fizemos aquele exame, dormi no hospital, a polissonografia, e realmente foi detectado que eu não tinha um sono profundo, como eu falei, e também a apneia, né? Então, era um perigo, uma situação dessa durante o sono, que eu poderia ter uma falta de ar, ou até um problema no coração, né? A falta de oxigenação, né?
então um infarto, né? Então isso me preocupou muito. E qual foi o passo? Você falou assim, agora vai. Foi nesse período, quando nós saímos de Brasília e viemos para Belo Horizonte, eu cheguei a pesar aqui em Belo Horizonte 120 quilos, né? 120 quilos. Eu fui pesquisar com médico, né? Nos hospitais, até no plano de saúde, fiz os exames e além da gente descobrir que toda a parte sanguínea, colesterol, triglicerídeos, toda estava descontrolada, tudo errado, e descobri nesses exames o descontrole hormonal, né? Os meus hormônios não estavam regular, né? E comecei a fazer uma reposição hormonal junto com a reeducação alimentar. Começando em final de 2014, até meados de 2015, eu já estava pesando aí 96 quilos, né? O que mais impressiona, assim, também a questão do Tarcísio é porque ele parou de roncar. Então, assim, Eu ia fazer essa pergunta agora. E aí, o ronco ainda existe? Então, assim, hoje ele não ronca nada. E surtiu efeito, porque você também dorme, né? E eu durmo, graças a Deus. Pois é, aí, doutor Bruno, como o senhor falou, né, a gente estava até observando no vídeo o tamanho do pescoço do Tarcísio, né? O quanto diminuiu. Sim, fez uma diferença grande. O emagrecimento dele foi fundamental para a qualidade de vida. Ele citou algumas estatísticas ali que, isso é bom lembrar que até os 50 anos de idade, são 3 vezes mais o homem ronca do que a mulher. Passou desses 50 anos, a mulher tem que prestar atenção também, porque a estatística se iguala 1 para 1. Então vem a menopausa, começa a aumentar o peso e pode predispor. No caso dele, ele também lembrou, provavelmente ele citou alguns problemas hormonais que também tem que ser investigado, tipo problemas de tireoide. Um hipotireoidismo pode gerar um aumento de peso considerável e tem que ser investigado. Então, quando você me perguntou se tem uma fórmula mágica para tratar o ronco, não tem. Cada paciente ele é individualizado e é multidisciplinar. Eu tenho que buscar a ajuda de um endocrinologista, de um cardiologista, de uma nutricionista para melhorar essa vida desse paciente. A qualidade de vida, no caso dele, mostra que melhorou bastante. Doutora, às vezes a pessoa está fazendo até um tratamento de pressão alta e ela fala, meu Deus, não melhora a minha pressão continua alta, mesmo tomando um medicamento, né? Eu não durmo, acordo cansado, como ele falou, parecia que eu tinha apanhado, né? Essa sensação mesmo quando levanta, quando acorda, né? E a pessoa não sabe o porquê disso, né? Não sabe. Você falou sobre a pressão, realmente a pressão aumentada que não abaixa com medicações, tem que avaliar a apneia, pode ser a apneia. Só de melhorar essa apneia, a pressão vem a melhorar. O ronco e a apneia, essa doença do sono no geral, ela aumenta a quantidade de infartos, né? E aumenta a quantidade de AVC, de acidente vascular cerebral, ou seja, os derrames popularmente ditos. E quando tem um tratamento adequado, individualizado, a qualidade de vida da pessoa aumenta e muito. Qual que é o tratamento adequado? Aí nós temos que ver se é emagrecimento, se usa aparelhos, se é uma cirurgia, se só controlar a tireoide, vários sendo individualizados. Nessa gama de tratamentos a gente consegue melhorar a grande maioria dos pacientes. Ô, doutor, também agora um alerta para a população, né? A gente às vezes vê em tantos comerciais, propagandas de aparelhos para evitar o ronco. Até que ponto isso é verdade ou é mito? Bom, existe uma infinidade de aparelhos. Agora mesmo, a gente estava comentando sobre uma fita que passa na cabeça para manter a boca fechada. Essa fita ela não tem utilidade nenhuma se ela não for realmente avaliada se é essa a necessidade do paciente. Essa fita, ela simplesmente ajuda o paciente não abrir a boca quando ele está usando um outro aparelho, que é o que a gente chama de pressão de aparelho positiva, popularmente chamado de CPAP, que é um aparelho que se coloca no nariz para dormir, mas se coloca no nariz e mantém uma pressão positiva para não deixar essa via aérea colabar, fechar e produzir o ronco, e abrir a boca, essa fita ajuda simplesmente a fechar a boca, mas ela por si sozinha, ela não vai resolver o problema de muitos pacientes.
Pois é, doutor, o assunto está muito bom, mas ainda vamos continuar conversando sobre o ronco, sobre a apneia. Você que ainda não pegou, né, desde o início do programa, convido a você a continuar conosco, que vamos estar falando mais ainda sobre esse assunto. Espero você no próximo bloco. Manhã Viva chegando até você, até a sua casa. Hoje estamos falando sobre o ronco. Quem já sofreu com o ronco, né? Quem não sofreu, mas também que tem tratamento, né? E como também se prevenir. Já uma dica que nós aprendemos no primeiro bloco com o Dr. Bruno é você medir o seu pescoço, né? A circunferência vai ficar 40 centímetros. Você já tem que tomar cuidado, porque você é uma pessoa também propensa, já está até roncando, né, doutor? Que já é bom você procurar um médico, fazer um tratamento, né? Buscar ajuda e ver o que está acontecendo. Mas agora, no segundo bloco, estou aqui com a Cecília, nutricionista, que vai nos ensinar a fazer uma panqueca bem natural, né, Cecília? Mas antes disso, nós vamos conversar um pouquinho, né? Cecília, os alimentos que nós devemos consumir mais no período da noite, né? Porque muitas vezes, como nós estávamos conversando com o Dr. Bruno, a pessoa obesa, né, tem uma grande proporção a roncar, né? Não quer dizer que todos os gordinhos roncam, não é isso, né? Mas tem uma grande proporção, né? Então, assim, tomar esse cuidado com a alimentação, né? E principalmente no período noturno, né? Isso. Como deve ser a nossa alimentação? A gente tem que pensar que o nosso corpo, à noite, ele já vai se preparar para desligar. Como se fosse uma televisão que fica lá no stand-by, né? Só com aquela luzinha vermelha. Então, quando a gente dorme, muitas coisas são desativadas dentro do nosso corpo, né? Então, assim, passa a funcionar só as funções vitais. A gente chama de metabolismo basal, né, que é o coração bater, para o sangue circular, para a gente conseguir respirar. Então, a gente não precisa de muita energia, igual na parte da manhã. Quando a gente acorda, a gente fala que o café da manhã tem que ser a melhor refeição. Por quê? Porque ali o corpo já dormiu, né, já gastou aquele restinho que ele tinha de energia. E aí, de manhã, a gente precisa de uma boa alimentação para a gente ter todo o vigor ao longo do dia. Na parte da noite, não. Então, a gente não precisa ingerir grandes quantidades de alimentos, né, que vão liberar grande quantidade de energia, porque a gente não vai precisar de energia, a gente vai precisar descansar e dormir, né? Então, uma refeição mais leve, uma refeição à base de sopas, caldos, né, bem levinhos, um chazinho, um leitinho morno, né, com aveia. Então, essas coisas mais levinhas mesmo. Evitar aquela refeição super gordurosa, com frituras, né, com muita carne vermelha, com muita gordura. Basicamente isso. E isso vale para todo mundo, não só para quem ronca, né, mas para todo mundo, que a gente realmente não precisa de uma grande quantidade de energia no período da noite. E muitas vezes tem muita gente que faz o contrário, né? Isso. Nem toma café da manhã ou Isso. come muito pouquinho e deixa para comer bastante à noite. Vai numa churrascaria à noite, uma pizzaria. vai na pizzaria, come, bebe. Depois à noite fala assim, meu Deus, eu nem consigo dormir direito, porque a barriga tá cheia. Verdade. Então, assim, a gente deve pensar muito nisso, né? Na qualidade de vida que a gente quer ter, de ter uma noite de sono tranquila, né, de ter uma boa saúde. Então, evitar esses alimentos gordurosos, alimentos, né, muito enlatado, condimentado, alimentos presunto, aqueles embutidos. Isso a gente não deve comer hora nenhuma do dia, né? Mas principalmente no período noturno, a nossa digestão vai ser mais difícil, né? Durante a noite, seu estômago ele vai repousar também, né? Então, vai ficar aquela comida toda ali por um tempo guardada, sem conseguir digerir direito, aquele montão de coisas que a gente comeu. Então, Cecília, um horário exato para a gente parar de comer assim, comidas pesadas e começarmos agora eu vou dar uma leve alimentação para o meu corpo. A gente recomenda 2 horas, 3 horas antes de você efetivamente dormir, você faz uma refeição mais volumosa. Aí você espera em torno de 2 horas por aí para dormir, né? Antes de dormir imediatamente, a gente recomenda, se você quiser tomar um chazinho de hortelã, ele é bom porque ele ajuda a limpar, né? Acalmar as vias aéreas, né? Então, a gente fala que as pessoas que roncam é bom tomar um chazinho de hortelã, às vezes uma colherzinha de mel, um leitinho morno, né? Acho que aí o doutor pode até falar pra gente se
se realmente eles recomendam. Mas... E aí, doutor, o senhor recomenda? Sim, isso é fundamental. A alimentação noturna, 2, 3 horas antes do sono, tem que ser o mais simples possível. Uma fruta, alguma coisa bem... Evitar alimentações copiosas, porque senão o organismo não vai descansar. Na hora de deitar, depois nós podemos falar um pouco mais dessa qualidade do sono, essa higiene do sono que a gente chama, e uma das orientações é evitar de alimentar antes de dormir. Bebida alcoólica, medicações para dormir e alimentação copiosa antes do sono. E, por exemplo, alguém foi numa festa, num aniversário e comeu muito, né? Faz bem tomar o tal sal de fruta? Faz bem para ela, né? Que ela vai ter um alívio instantâneo ali, né? Mas não é recomendável você ficar ingerindo esse tipo de medicação toda vez que você faz uma refeição volumosa, né? Então, aí o doutor pode falar com mais propriedade também, mas eu acho que não é interessante. O que acontece? Quando você tem uma alimentação dessa copiosa, num aniversário, numa festa, você vai estimular o seu organismo, o seu estômago a produzir uma quantidade excessiva de ácido para digerir aquilo. O sal de fruta, ele só neutraliza esse ácido do estômago. Ele não vai fazer nada mais do que isso, né? Ele não vai digerir, pelo contrário, você libera uma quantidade de ácido para digerir a alimentação que você ingeriu. E o bicarbonato, o sal de fruta, ele vai apenas neutralizar isso e pode até atrapalhar na sua digestão adequada. Pois é, atenção então, né? O ideal seria tomar um chazinho mesmo, né? Que é algo natural, é algo quente, né? Que também vai dar uma ajuda na digestão, né, doutor? Sim, sim. Então vamos lá para a nossa panqueca? O que você vai precisar? Hoje eu trouxe uma opção de recheio de ricota, mas pode ser um franguinho desfiado, você pode fazer com um atum, com um peixinho, né? Não necessariamente esse recheio. O interessante é a massa, né? Essa massinha de panqueca, ela é gostosa, ela é leve, ela é boa porque ela tem aveia, tem farinha integral, então ela vai dar, você vai ter uma sensação de saciedade comendo uma porção menor. E não vai sentir fome à noite, né? E sem contar que as fibras, elas participam, assim, de quase tudo de muito importante no nosso organismo. Ajuda a controlar os níveis de glicose, de colesterol. Então, é muito importante a gente ter uma alimentação rica em fibras, né? E você pode fazer essa panquequinha desta forma, né, com um recheio salgadinho. Você pode colocar uma saladinha de frutas para acompanhar. Se você não quiser colocar, usar ela como se fosse uma panquequinha mesmo, colocar uma saladinha de frutas. Pode comer fria, uma geleinha natural. Pode acompanhar com uma salada, né? Então, ela é uma massinha que ela é versátil, dá para fazer bastante coisa. E o que você vai precisar para fazer a panqueca? Quais são os ingredientes? Na panqueca a gente vai utilizar 4 colheres de sopa, 4 colheres de sopa de aveia, 2 colheres de sopa de farinha integral, 1 colher de sopa de azeite, um ovo, 1 xícara de água morna e 1 pitadinha de sal. Certo. Tá? Para o recheio, nós vamos utilizar 1 xícara de ricota, meia xícara de queijo branco ou mussarela light. Eu gosto de colocar para dar, na hora que se a gente for levar para o forno, para dar uma aquecida, eu gosto de colocar para ela dar uma cremosidade no recheio. Aí vamos colocar salsinha, umas 2 colheres de sopa de salsinha, 1 colher de sopa de manjericão. E para emulsionar tudo isso, a gente coloca 1 ou 2 colheres de creme de leite light ou creme cheese, né? Que o creme cheese acaba sendo mais saudável. Eu coloco também 1 pitadinha de noz moscada, para dar um gostinho. Certo. Então vamos aqui preparar o recheio primeiro, que ele é bem facinho, é só misturar os ingredientes. Não tem complicação. E ele fica bem saboroso. Bem facinho, né? Super fácil. À noite, a gente já está cansado, a gente não fica muito disposto para ir para a cozinha, fazer muitas coisas, né? E é uma alimentação leve, né? Uma comida leve, saudável, que não vai atrapalhar no sono, né? Não. Se precisar, coloca uma pitadinha de sal, às vezes não precisa. Agora eu vou ralar um pouquinho aqui da noz moscada. Para dar um gostinho.
quentinho. Você, doutor, tem uma alimentação balanceada, costuma a cuidar da alimentação? Bom, eu tento o máximo possível, mas nem sempre a gente evita a tal da festa, né? A gente tem que ter O social. o social. E isso é fundamental, a gente tem que prestar atenção na nossa alimentação. Em qualquer momento você tem que tentar perceber o que você está alimentando. Outra pergunta também, doutor, já aproveitando, enquanto a Cecília está aqui fazendo o recheio, a posição que a pessoa dorme, né? Isso conta também para ela roncar? Muito bem lembrado, existe a apneia posicional, ou seja, tende-se a roncar mais e ter mais apneia na posição supina, de barriga para cima. Por quê? Porque a língua, nessa posição, ela tende a cair e obstruir mais a via aérea superior. E a gente tem algumas artimanhas que a gente orienta o paciente, tentar colocar uma bolinha de tênis, costurar mesmo a bolinha de tênis aqui atrás do pijama do paciente, que ele não vai conseguir deitar mais de barriga para cima. Ele sempre vai estar deitado de lado. Então são algumas artimanhas e tal. Tem alguns equipamentos também que a gente usa, mas essa da bolinha de tênis vai incomodar, ele vira de lado. Ele vira de lado. E aí evita de ter esse ronco dessa posição de deitar de barriga para cima. Olha, interessante, viu? Então vamos lá agora para a massa? Vamos bater a massa, então a gente coloca, né? A xícara de água morna. Um ovo. Azeite. E nesse caso nem precisa colocar nada de farinha branca, né, Cecília? Nada, não precisa. Porque às vezes a gente vai fazer algum pão, algum bolo, às vezes eu faço pão integral, a gente tem que colocar um pouquinho de branca para liga, mas nesse caso não precisa. Não precisa. E aqui, essa receitinha, ela é pequena, para 2 pessoas, mais ou menos 5 panquequinhas. Aqui. Pronto. Já tá pronto. Vou colocar aqui pra gente poder... Coloca a frigideirinha para esquentar. É importante para panqueca a frigideira tá quentinha. Ô, Cecília, e essa receita rende para quantas pessoas? 2 pessoas, mais ou menos, né? Porque ela dá em torno de 5 panquequinhas. Tá no 3. Será que a gente põe mais? Ela tem que estar bem quente. 4. Ela é bem forte, esse fogão é bem forte. Espera esquentar um pouquinho. Ela tem que estar bem quentinha, né? Bem quentinho. Vou pegar a panqueca aqui. E é o procedimento normal de panqueca. Vamos pegar aqui um prato. Já deixar pronto aqui para a panqueca quando estiver pronta. É bem rapidinho mesmo, hein? Uma receita muito fácil. Aí põe uma concha mais ou Põe menos uma cheia. concha, aí você faz assim com a frigideira, ó, circular, para o caldinho escorrer e ela ficar bem redondinha. Então não vai nenhum tipo de fermento, nada, né? E assim, se você fizer numa frigideira antiaderente boa, você não precisa untar, não precisa colocar nada, que o azeite que a gente colocou na massa, ele por si só já ajuda ela não a grudar. Não precisa nem passar nada, gente. Então, olha, não tem óleo, não tem nenhum tipo de fermento. Essa frigideirinha aqui, não sei não. Deixa eu ver aqui. O fogo tá bem alto. Ela cozinhou lá, cozinhou aqui. Mas é procedimento normal de panqueca. Eu até trouxe uma frigideira minha, mas esse fogão, ele gosta só da dela. Então essa aqui eu tô vendo que ela deu uma grudadinha, ela não deve ser...
Eu acho melhor a Isso gente pode tentar acontecer com em ovo. qualquer lugar, né? Em casa também, com Isso. qualquer um. Faz parte da vida de qualquer cozinheira. Essa daqui grudou, gente. Eu acho que esse fogão não tá muito calibrado, não. Ele tá bem quente. Vamos lá. Bom, nós vamos chamar o intervalo, viu, gente? E nós vamos resolver aqui essa panqueca e já já nós voltamos para mostrar como ficou a nossa panqueca integral. Espero você. Estamos de volta aqui com Manhã Viva. Nós saímos do segundo bloco aqui com probleminha na panela, né, Cecília? Não estava conseguindo tirar a panqueca, mas graças a Deus já resolvemos. Já resolvemos. A panqueca já está pronta. Conseguimos fazer, gente. É procedimento normal de panqueca mesmo. A frigideira tem que ser antiaderente. E aí é só virar mesmo, ó. Ela já fica Tá no bem ponto. bonita. Não agarrou, essa não Aquela agarrou na panela. a outra frigideira, eu acho que ela não tá tão antiaderente assim, né? Essa aqui tá bem novinha, ela não precisa pôr óleo, não precisa pôr nada. Então, e agora vamos colocar o recheio. Vamos rechear. Recheio bem light. Um requeijãozinho. Como a Cecília falou, né? Pode também colocar atum, pode pôr uma cebola, né? Quem gosta de cebola, né? A Cecília, cebola picadinha também. Né? Tomate. Aí o recheio A pessoa fica à vontade, né? não colocando coisas muito gordurosas, né? Salaminho. Aí faz, né? De Faz a farinha massa integral, depois coloca bacon, calabresa no recheio. Aí não dá certo. Aí estraga, né? O light já foi tudo embora, já era. Aí, Então, ó, só... Olha, gente, tá com uma cara muito boa, viu? E a gente pode colocar um molhinho vermelho, quem gosta. De preferência bem natural, feito em casa. Um molhinho de tomate com cebola puro, né? É. Morninho. E já tá pronta a nossa panqueca. Tá pronto, a gente leva um pouquinho no forninho para gratinar. Se quiser, se não quiser, pode comer assim também, tá? Fica ótimo. Então vamos lá agora para a nossa sala de entrevista. A Cecília vai comigo. Depois nós voltamos para a nossa panqueca. Vamos conversar mais um pouquinho com o Dr. Bruno. Nós deixamos ele aí um pouquinho sozinho. Mas eu convido vocês dois a verem comigo um VT, que nós vamos estar conversando, falando nesse VT sobre como ter um sono de qualidade. Vamos lá? Dicas para prevenir a apneia. Durma de lado e, se possível, com travesseiro. Tire a televisão do quarto. Assim, você diminui o risco de dormir em posições viciosas. Não durma de estômago cheio e, tampouco, ataque a geladeira de madrugada. Evite consumir no jantar ou após o mesmo alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, café, chocolate, chá preto e mate, refrigerantes à base de cola e guaraná. Não tome muito líquido antes de deitar. Tome um banho morno antes de deitar-se. Pare com o cigarro e não permita que fumem perto de você. Emagreça e atinja a relação ideal entre o seu peso e altura. Faça exercícios físicos com regularidade. Pois é, tivemos aí dicas para prevenir a apneia, né, doutor? E interessante que falava, né, dicas de como dormir de lado, né? Isso aí que a gente chama higiene do sono. Porque o sono, ele tem que ser um sono reparador. Você tem que descansar durante o período noturno. Você está disposto no dia seguinte. Aquela pessoa que acorda cansada, às vezes com a dor de cabeça matinal, ela tem que ser avaliada, tem que se preocupar com um baixo desempenho no trabalho, até mesmo na escola, lembrando que as crianças têm também, atenção pais que têm crianças roncadores, é bom ter uma avaliação de um profissional adequado. A nutrição é fundamental para a criança também, não pense que dar uma mamadeira muito gordurosa para a criança durante a noite para dormir vai fazer tão bem assim quanto se imagina, né? Então, essa higiene do sono, para ter uma qualidade de vida no dia seguinte, é fundamental. É interessante, o doutor falou algo que me chamou a atenção, né? Crianças roncadoras, né?
A gente pensa que é mais os adultos, né, que roncam, mas também as crianças roncam. Como que é, doutor? Sim, as crianças roncadoras, nem sempre por causa do aumento de peso, mas também por causa de aumento das amígdalas, aumento da tal da adenoide, que tem que ser avaliado se tem ou não uma indicação cirúrgica. E a criança, ela às vezes tem algum déficit de atenção na escola, tem um atraso escolar, tem uma hiperatividade, uma criança mais agitada, tem alguns transtornos de interpessoais. Então essa criança tem que ser avaliada. Às vezes o sono não está adequado e acorda uma criança agitada. E para nós, profissionais dessa área, a apneia, qualquer apneia em criança, ela já tem uma gravidade importante, pelo tempo que ela pode ficar até a chegada na fase adulta. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção muito especial para a criança. Aproveitando, Cecília, que ele falou um pouco da alimentação da criança, né? Como que os pais devem estar atentos com a alimentação das crianças, principalmente essas crianças que sofrem, né, dos transtornos do sono? A alimentação é básica, é como se fosse a de um adulto mesmo, mas né, evitando as gorduras, guloseimas, balas, chocolates, leites achocolatados no período noturno não é interessante, né? Dar o leitinho morno, puro mesmo, sem açúcar, sem adição de nenhum outro elemento, não precisa ficar colocando fórmulas, né, enriquecedoras no período da noite, então é só o leite mesmo. Evitar as frituras, gorduras e o volume muito grande também. Né? Tem crianças que têm essa compulsão por comer no período noturno, né? E às vezes é o período que ele está ali com o pai e com a mãe, é o único período do dia, né? Durante ao longo do dia dele, que ele vai estar com o pai e a mãe, então ele quer atenção, ele quer cuidado, às vezes o pai está fazendo uma refeição com a mãe e ele também quer comer e acaba comendo exagerado. Né? Então, ter pequenas porções, lanchinhos mais leves. É importante que a criança jante, né, pelo menos até os 7, 8 anos. Tem o arroz com feijão, uma saladinha. E isso umas 3 horas antes dela, realmente, antes dela dormir, de fato, né? Doutor, e atividade física, né? Não é bom também fazer atividade física até muito tarde. O que o senhor diz sobre isso? A atividade física, ela desperta algumas endorfinas que é bom evitar durante o período noturno. Provavelmente mais ou menos esse mesmo tempo, evitar 2, 3 horas antes de deitar. Porque você tem que estar desligando o seu organismo para ir deitar. Porque o sono existe em 4 fases. E a gente tem que passar por estas fases durante o sono e chegar no sono que a gente chama de sono REM. Tecnicamente é o sono do sonho, que é o sono que realmente descansa. O mais profundo que a gente fala, que é o mais né? profundo. Então, se você chega agitado depois de uma atividade física, ou toma algum refrigerante à base de cola, ou café, isso te dá uma agitação que vai te impedir essa graduação do sono, você não vai se desligar. Som alto também antes de dormir, né? Videogame é outra coisa que atrapalha muito o tal do sono. Os smartphones antes de dormir. Então, assim, essa higiene do sono tem que ser orientada. A alimentação tem que ser determinada, tem que ter a ajuda de um profissional, tanto médico quanto nutricionista, para ter uma qualidade melhor desse sono. E a pessoa precisa entrar num ritmo de disciplina, né? Em tudo. Né? Alimentação, atividade física. Atividade física é ótima, né? Mas como o senhor falou, tem que ter um horário adequado. E outra coisa fundamental é o tempo de sono. Você tem que ter uma regularização do seu sono. Ou você tem que determinar uma hora para dormir, geralmente uma hora de acordar. E ver o quanto tempo você está ficando nesse período de sono. Então, que é outra orientação. Hoje eu durmo 9 horas da noite, amanhã eu vou dormir meia-noite, no outro dia eu acordo. Então, essa variação tem que ser evitada. Dormindo tem que ter sempre o mesmo horário para dormir e para levantar também. Para levantar, principalmente para criança. Já pergunta, doutor, dormir demais, né? Tem gente que fala assim, nossa, se eu durmo demais eu também não fico legal. Isso também atrapalha um pouco? Também. Tem estatísticas que falam que tanto quando você dorme pouco ou quando você dorme muito além do que você precisa realmente, também é prejudicial à saúde. Nossa. E já entrando nessa questão do sono, né, Cecília, quais são os alimentos que prejudicam e tiram até o sono da pessoa? Alimentos que a gente fala estimulantes, né? O café, chá preto, que tem cafeína, guaraná, todos os refrigerantes, né, à base de cola,
São esses alimentos que são mais estimulantes mesmo. Os energéticos que têm uma altíssima concentração de cafeína, esses energéticos são extremamente prejudiciais ao sono. Com certeza. E os que favorecem, né? Os chás, né? Eu gosto muito também de chá de camomila, passiflora. Erva doce, hortelã, né? O leitinho morno também, né, doutor? Que ele libera lá uma substância, o triptofano, que ele ajuda na indução, né, do sono. A gente fala que a gente tem que procurar na hora de dormir aquele aconchego, né? Então a gente tem que preparar o nosso corpo para dormir. Então tudo que te remeta a uma coisa aconchegante. Então a televisão alta, igual o doutor falou, não é bom, o som alto não é bom, né? Se o seu estômago estiver cheio demais de muita comida, você não vai conseguir relaxar para dormir. Então é todo um preparo, né? Então são vários fatores que vão fazer com que sua noite de sono seja mais tranquila. E o banho, né? Como a gente viu, uma das dicas, ajuda bastante também, relaxa? O banho morno relaxa muito para dar um descanso mais adequado. E esse clima quente, né? Pode também, muita gente está nesse período difícil de não conseguir dormir, nesse calor insuportável muitas vezes. Por exemplo, o ar-condicionado eu tento evitar, né? Mas nesse período de tempo quente, é difícil não usar, é difícil evitar. Mas se puder, se conseguir ficar sem o ar-condicionado, principalmente até pelo ruído que ele produz durante a noite, outros detalhes, é porque é bom evitar um ar-condicionado no quarto, na hora de dormir. Então, o ideal seria um ventilador com menos barulho? O ideal é que tenha um tempo de uso para te induzir o sono. Depois que você está dormindo, é bom evitar, porque também o ventilador ligado durante a noite inteira pode esfriar durante a madrugada e te trazer outros transtornos. Você pode ter alguma faringite, aí já não alguma sinusite, alguma outra parte de viário superior que não só pensando no sono. A pessoa acordar também assim no meio da noite, desligar, né? Porque realmente mais no meio da noite já dá uma refrescada, né? Sim, sim. E o barulho também pode estar atrapalhando a pessoa, não dormir bem, né? Lembrar que nós estamos falando aqui de casos graves, só voltando ao aumento de peso. Isso não quer dizer que nem todo magro tem apneia e ronca. Às vezes o magro pode roncar, tem outras estruturas de arquitetura dentária, de problemas nasais, o tal do desvio de septo, que pode gerar o ronco também. Então, o estudo do paciente ele é complexo e individualizado. Ele tem que passar por várias etapas, tentar tratamento clínico, e é uma anamnese, um papo bem longo para a gente tentar melhorar para cada um dos pacientes. E quem tem problema de respiração, como a asma, né? O que deve fazer para buscar ter um sono com qualidade? É o que eu falei. A apneia, ela tende a piorar os problemas respiratórios, no geral, tipo asma e DPOC, que é um enfisema pulmonar. Então, esses pacientes, nós temos também que ter sempre um colega pneumologista junto, discutir cada caso. A gente tinha uma reunião há algum tempo atrás, que para falar só sobre sono, tinha um neurologista, um pneumologista, um cardiologista, um clínico e um otorrinolaringologista. Né? E ainda a gente buscava da nutrição e da fisioterapia, e da fonoaudiologia, porque tem algumas manobras que a gente faz de fortalecimento da musculatura oral, que ajuda muito em determinados pacientes. Estamos já encerrando nosso programa, está acabando, né? Temos muita coisa para conversar sobre isso, mas gostaria que os dois deixassem uma mensagem para as pessoas que estão passando por esse período de transtorno no sono. O que eu posso deixar assim, de mensagem é que se você acha que não tem um sono adequado, que está tendo uma sonolência diurna excessiva e que não tem um sono reparador, que isso pode transparecer no seu dia a dia, até com irritabilidade, com mau desempenho no trabalho, procure um profissional da saúde, tente bater um papo sobre isso e vai ser talvez encaminhado para um especialista que vai resolver o seu problema. Tá certo. E você, Cecília? Bom, com relação à alimentação, eu acho que todo mundo deveria, né, ou procurar um nutricionista, um endócrino, já para começar ali uma mudança, se ele não tem um hábito mais saudável no período noturno,
E hoje em dia a gente tem muito acesso à internet, a receitas saudáveis, está muito na moda, né, a questão do ser saudável, comer saudável. Então hoje a gente tem muitas receitas boas na internet, muitos livros bons, né? E é ter boa vontade de querer mudar, né? Boa vontade de querer fazer uma refeição melhor para você e para sua família. Então é ter essa disposição de querer procurar, de buscar coisa nova, de não quero mais comer picanha com batata frita no jantar e vou fazer uma coisa mais leve e saborosa também. A dica mesmo é disciplina, né? Em tudo isso, é a disciplina que nós temos que ter, né? Esse cuidado de querer nos cuidar, né? Então, quero agradecer, né, pela presença de vocês, né? 2 excelentes profissionais, muito obrigada, né, por ter esclarecido para nós este assunto, né, que também tem assombrado uma grande parte da população que até desconhece que tem esse problema do transtorno do sono, né? Quero agradecer a você que esteve ligadinho aqui na TV Canção Nova, no programa Manhã Viva. Um grande abraço, Deus te abençoe, espero você no próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!